Boa tarde, meus amigos espectadores. É uma alegria grande estar aqui com vocês novamente, nessa tarde de sábado, para juntos fazermos o nosso programa de hoje. A presença também do nosso amigo Luiz. Boa tarde. Vamos estar refletindo aí sobre um tema muito vasto, amplo, para voltarmos muito a atenção, merece muito a nossa atenção. Falamos aqui dos estúdios Cinevídeo, Botafogo, Rio de Janeiro. Temos transmissão ao vivo pela radiobrasilespirita.com.br/site rede. Nossos programas estão sempre disponíveis no nosso site, na nossa página no Facebook e no nosso canal no YouTube. Portanto, os nossos programas passados, quem não pôde acompanhar, vão até lá e podem rever. Lembramos da importância da participação de vocês, que podem ser através de e-mails, vai estar passando aqui na sua tela, faleconosco@universocristo.com, através do nosso número de WhatsApp, 21 Rio de Janeiro, 96632 8040. É importante essa participação. Enviar mensagens, dúvidas, perguntas, enriquece, não é, Luiz, as nossas reflexões, os nossos programas. Inclusive hoje, mais no finalzinho, vamos estar respondendo a Alice, de João Pessoa. Uma pergunta que ela fez, né? Isso, que no programa passado o nosso tempo ficou um pouco curto, mas hoje no finalzinho já está reservado aí um espaço de tempo para a gente falar um pouquinho a respeito dessa pergunta que foi nos enviada. Lembramos que o nosso programa ele é um programa que tem uma pauta universalista. Todos os sábados a gente está aqui refletindo com temas específicos, mas falando aí de ciência, filosofia, religião, falando do espiritismo, falando do espiritualismo e principalmente das maneiras, métodos, das oportunidades de nos fortalecermos a vivenciar esses ensinamentos, né, Luiz? Os caminhos traçados aí ou deixados no manual de funções para esse jogo da vida aqui no plano terreno, deixado pelos mensageiros do nosso Criador. Sem a pretensão nenhuma de dizer qual é o caminho certo, qual que é o caminho errado, quem está certo, quem está errado, mas, né, procurando aí cada um dentro da sua particularidade, respeitando sempre o momento de cada um, as ideias, os pensamentos, as crenças de cada um, mas batendo sempre no foco de que aqui estamos com um comprometimento, primeiro conosco mesmo e depois com essa nossa evolução espiritual, tirarmos um pouco das impurezas que adquirimos aí ao longo dessas nossas estadas no plano físico. E esses ensinamentos, essas reflexões que aqui fazemos, o foco é encontrarmos caminhos mais suaves para os nossos dias, principalmente nos dias de hoje. Na semana passada tivemos um programa rico em ensinamentos, falando aí do nosso Mestre Jesus, da oração do Pai Nosso, né? Eu acho que ficou aí muitas lições para as nossas reflexões diárias e um esforço maior para trazermos um pouco, sairmos um pouco da mecanicidade e trazermos para a nossa vivência no plano físico esses ensinamentos do nosso Mestre. E hoje, mais um tema aí que merece 1, 2, 3, 4 programas. Com certeza mais à frente a gente vai estar preparando um novo programa para falar, que o tema de hoje é Em Comunhão com Deus. Não é? Tem alguns pontos que é importante a gente sempre falar, falamos sempre nas aberturas do nosso programa, é que todas as nossas reflexões, as nossas pautas, elas têm pilares, não é, para pautar essas nossas conversas aqui, esse nosso bate-papo. E esses pilares, sem eles, não conseguimos dar uma sustentabilidade, sem eles não temos base, solidez para poder, né, discutirmos ou trocarmos as ideias. Primeiro é Deus. Deus é causa primeira de todas as coisas, está lá o Espírito de Verdade respondendo a Kardec na codificação. Inteligência suprema, onipresente, onisciente,
esses aparatos todos, ou seja, levarmos em considerações as leis divinas, leis universais, lei do progresso, lei de causa e efeito, a imortalidade da alma, são bases, são fundamentos que precisamos pautar, dar sustentabilidade nessas nossas discussões, senão não vamos encontrar respostas, senão vamos ficar no meio do caminho, não vamos ter aí um ponto onde podemos chegar, alcançar. E o objetivo das nossas reencarnações, o objetivo maior de aqui estarmos, é justamente encontrarmos o caminho dessa comunhão com o nosso Criador, retornarmos ao Uno, sairmos um pouco, tendemos muito a essa desfragmentação, né? Mas precisamos unificarmos, sairmos do eu, do individual, irmos para o todo, ou seja, retornarmos, encontrarmos um caminho que nos leve de volta ao nosso Criador, porque aí concebendo, né, entendendo e trazendo esses conceitos, esses pilares para a nossa jornada terrena, consequentemente os caminhos vão ficar mais sóbrios, vão ficar mais fáceis de trilharmos com esse objetivo. Não é isso, meu amigo Luiz? É isso aí. A pauta hoje ampla e... É isso aí. Boa tarde, William. Boa tarde, pessoal de casa. Como o William já comentou, esse assunto é muito atual e muito importante para todos nós podermos avaliar como introduzir nas nossas vidas essa comunhão com Deus, já que a maior parte das nossas vidas a gente vive envolvidas na matéria, naquilo que ela nos oferece. Então essas reflexões são muito importantes para nós. O maior exemplo que nós podemos passar aqui, eu me lembro de duas passagens pelo menos, William, uma de Jesus Cristo, e é bom a gente traduzir, né? Porque a gente tem a mania de personificar, né? Quando a gente fala Deus, Deus não é uma pessoa, né? É importante, não é uma pessoa, não temos como personalizar Deus. Não temos também como explicar pelo intelecto, né, quem é Deus, porque Deus não é uma pessoa. A melhor forma de explicar Deus foi o que Kardec nos passou, que é a causa primeira de todas as coisas. Ele não disse que é isso ou é aquilo, é a causa primeira, ou seja, é a causa de tudo, né? É onde originou-se tudo. Não é quem é, né? Não é quem o que é. Então não vamos personificar Deus, porque dentro desse estudo que a gente vai fazer hoje, não cabe personificar Deus, até porque Deus não é uma pessoa. Jesus Cristo foi uma pessoa, esteve aqui conosco e nos passou um ensinamento. E ele lembrou Deus quando disse, eu e o Pai somos um. Quando ele falou, eu e o Pai, Pai é Deus. É aquele com quem ele estava intimamente em comunhão, conectado. Então, quando ele falou que ele e o Pai eram um, ele estava dizendo que eles estavam intimamente ligados a ele. Ou seja, ele é um representante de Deus na Terra em relação aos exemplos e aquilo que ele vinha passar para a gente, para a humanidade naquela época. Paulo de Tarso já falou um pouco diferente. Ele já disse assim, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. No caso, nesse exemplo, ele mostrou uma comunhão com Jesus Cristo, com Cristo. No caso, ele chamou ali Jesus Cristo. Mas também é um exemplo de comunhão. Ou seja, ali ele já não era uma pessoa. Ele se doava para representar Jesus na Terra. É um outro exemplo de comunhão. O comunhão é você estar tão próximo, a gente tem um canal tão fino com aquele que a gente quer presença, que a gente já não sabe, a gente perdeu a identidade. A gente já não é mais aquela pessoa, né? Um dia, quando eu chegar nessa perfeição, eu não sou mais Luiz, né? Eu sou um representante de Deus, do Criador, daquele perfeito que nós não temos nem palavras para expressar o quanto ele é importante para a gente. Estamos distantes ainda. Né? Estamos muito distantes. Agora, por que essa comunhão com Deus é muito, muito importante? Vocês vão entender perfeitamente. Nós vivemos momentos de grande incerteza interior. Nós vivemos momentos de sofrimento, de matizes, onde nós temos medo, inseguranças, dores.
dores muitas vezes do corpo, dores muitas vezes morais, falta de perdão, de auto-perdão, de se perdoar, de perdoar o outro. Ou seja, existe uma série de aspectos que nós vivemos na materialidade, a falta do dinheiro do dia a dia, importante para satisfazer os nossos desejos, né? As dependências que nós temos uns com os outros para com a materialidade, todas essas coisas dentro da matéria nos causam um monte de sofrimentos, né, William? Um monte de sofrimentos. Tira a conexão, né? Desvia, né? Desvia completamente. Mas por que acontece isso? Por que existe esse sofrimento em tamanha monta para nós? Porque nós vivemos essa vida, tudo isso que está aqui em torno de nós, como se fosse o nosso princípio básico, a coisa mais importante que existe na nossa realidade. Mas, na verdade, tudo isso que nós vivemos não é o principal. Não é o principal. Aqui nós estamos em sala de aula, a gente volta a repetir algumas coisas ao longo de vários programas. Nós não estamos aqui para viver a vida pela vida. Nós estamos vivendo a vida pelo Espírito. Nós temos que recordar quem somos na sua origem. Como diz a doutrina espírita, todos nós somos centelhas divinas de um mesmo Pai. Quem é esse Pai? Deus. Se nós somos centelhas divinas, né? Ou seja, eu faço parte desse Deus. Eu sou um grão de areia, mas eu sou um grão de areia desse Deus, desse mar que é Deus. Né? Mas a pergunta é, por que eu não sinto esse Deus em mim? O que falta para eu sentir esse Deus em mim? Nós precisamos fazer essas perguntas, porque se eu vivo com tanto sofrimento, com tanta amargura, vivendo esse mundo com tantas incertezas, achando que tudo que está fora, o mundo político, econômico, os relacionamentos que eu tenho, tudo isso é mais importante, mas por que eu estou com tantos medos, com tantas incertezas? Se eu sou fonte divina desse mesmo Deus, eu posso eliminar todas essas incertezas. Eu posso ver essas incertezas de uma forma diferente. Com uma outra visão. Com uma outra visão, né, William? Uma outra visão. Esse é um exercício que é individual. Porque alguns grandes mestres passam pela vida com dificuldades como nós, com dificuldades materiais, mas por que ele passa com muito mais serenidade? Por que ele passa de uma forma onde parece que ele não... Não atinge. Não atinge ele, exatamente, não atinge. Não por quê? Qual é o segredo que esse mestre tem? Vamos dar exemplo de Jesus, que passou por muito sofrimento. Foi um homem de vanguarda, ele estava à frente do tempo. Foi muita injustiça, muitas pessoas xingando, criticando, humilhando. E como ele passou por isso? E ainda passou ensinamento para a gente. Chico Xavier, né? Vamos falar mais aí, né? Madre Teresa de Calcutá, né? E tantos outros que foram inovadores na sua época, foram mal entendidos e sofreram. Mas mesmo assim, Buda não foi entendido na sua época pelo seu próprio pai. E mesmo assim ele assumiu a postura dele de viver longe da riqueza. Então nós temos muitos exemplos, mas precisamos trazer esse exemplo para a nossa vida. Para a nossa vida, porque esse Deus está em Buda, está em Chico Xavier, está em Madre Teresa de Calcutá, e mais importante de tudo, né, William? Está dentro de cada um de nós. O problema de tudo isso é que nós buscamos esse Deus, às vezes nem buscamos, né? A gente busca em tudo, a gente faz tudo que tem que fazer, mas não busca Deus, nem se preocupa. A não ser que aconteça em algum momento uma situação da nossa vida que nos cause algum tipo de dor, alguma coisa que nos contrarie. Aí, nesse momento, quando a gente está sentindo muita dor, a gente perde uma pessoa muito querida, a gente sofre um revés de uma doença muito grave, aí nesse momento a gente lembra de alguém. A gente se lembra de Jesus Cristo, a gente se lembra de um santo, até fala o nome de Deus, até sem compreender muito bem quem ele é, ou o que ele é,
como nós estamos falando Vez aqui. que precisa organizar, né, Luiz? Que a gente fala, né? Deus é causa primeira, que está lá na codificação. Jesus, quando teve, meu reino não é desse mundo. A gente precisa ter essa concepção, né? Mente e coração. E essa é a pergunta, você lembrou bem. O quanto assimilamos, qual a concepção que temos no nosso coração desse nosso Criador, né? Porque a gente sabe que quanto mais ou quanto maior a nossa consciência estiver elevada ao sagrado, né, mais precisão a gente vai ter nessa concepção, porque vamos nos distanciar do plano mais denso e vamos chegar no plano mais sutil, ou seja, vamos perdendo essa forma física de quem é, né, para sair para o que é. Então é o Deus da nossa concepção. Cada um tem a sua concepção de acordo com os sentimentos, porque o intelecto não explica. O intelecto são frases que tentam se aproximar de uma definição. Mas essa definição ela vai se concretizando na medida em que vamos elevando a nossa consciência a essa causa primeira. Inteligência suprema, onipresente, onisciente, ou seja, está em tudo, em todos os lugares, em todos os momentos. Amor, pureza, justiça, né? Essa é a concepção do que é Deus. E o quanto temos isso no nosso coração? O quanto de fato nós concebemos isso? Né? Nós sabemos, mas ficou só no saber? Ou isso se agrega aos nossos dias, ao nosso viver, essa nossa estada aqui no plano físico? Nós sabemos que nós vivemos hoje num plano de provas, de expiações, e as mutações, as imutabilidades, né? As mudanças, elas acontecem em todas as situações, justamente para que aprendizado, provas e resgates. E dentre essas mudanças, essas mutações, tem as coisas ruins, que não nos agrada fisicamente. Os nossos desejos e anseios da matéria não são atendidos. Como você citou, a insegurança, né? A divergência política, as confusões, tudo que acontece ao nosso entorno, as perdas dos entes queridos, né? O desemprego, a necessidade, as necessidades financeiras, são aparatos que nos cercam e que nesse momento, se não tivermos essa concepção de que Deus é todo amor, né, é amor supremo, a gente acaba criando um atrito, uma distância muito grande com Deus. Fugimos à comunhão com Deus. Quando, na verdade, se é de todas as coisas, causa primeira de todas as coisas, é de todas as coisas mesmo. Inclusive essas que aos olhos humanos possam nos parecer que esteja caos. Mas não existe caos, né? O universo ele é cosmo, está arquitetado divinamente. E Deus está em todos os lugares, em todos os momentos, em tudo. Há uma coordenação divina. Sim. Né? E a gente só vai conseguir nos aproximar dessa comunhão com Deus quando tivermos essa concepção, administrarmos melhor isso na nossa mente e no nosso coração. Acho que chegamos aí ao final já, né, do primeiro bloco. Hoje o programa vai rápido. Vamos fazer um pequeno intervalo. Participe, mande perguntas, dúvidas, comentários. No finalzinho do programa a gente vai estar respondendo. Não saia daí, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o segundo bloco do nosso programa.
Bom, meus amigos, voltamos então aqui para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Nosso tema em comunhão com Deus. É um tema amplo aí, muito profundo. Claro que todas as nossas reflexões aqui, o nosso tempo é muito curto, não dá para se aprofundar muito, né? A gente vai passando em cima de alguns tópicos, alguns ensinamentos que nos chegam aí, de espíritos mais elevados, que já se aproximaram um pouco mais, ou que já sentem com mais densidade essa comunhão aí com o nosso Criador, e nos trazem ensinamentos, nos mostram o caminho, como fazer, qual a metodologia aí, qual o dia a dia, né, das nossas ações e atitudes para concebermos aí, ou nos aproximarmos dessa comunhão com Deus. Nós sabemos que é um momento que passamos onde as energias densas, as energias mais pesadas se fazem presentes. É um momento que a transição é justamente a separação do joio do trigo, é aquela separação onde Jesus sempre comentava: alguns vão estar à direita do meu Pai e outros vão estar à esquerda. E uma definição deixada por ele foi que vai haver um momento na Terra em que só reencarnarão espíritos que pelo menos estiverem com a vontade, com o desejo da fraternidade, do amor ao próximo, entendendo melhor, né, o porquê de estarmos aqui, os propósitos das reencarnações, e que será um plano, a Terra passa a ser aí um plano de regeneração. Estamos nesse processo, né? Demora aí mais um tempo, mas estamos já nesse processo. Não quer dizer que a Terra vai estar habitada só por anjos, né? Vai haver deslizes, ainda vai haver, mas a forma pensamento, as energias que vão estar circulando, provavelmente, né, são energias mais sutis. São mentes e corações já entendendo melhor os acontecimentos que nos chegam. Porque existe uma lei que é a lei de causa e efeito. A vida vai nos dar o que damos para ela. Tudo que estamos recebendo nesse momento, que parece caos, como falamos, não é caos, é cosmo. Existe uma administração de mentes inteligentes, mentes espirituais inteligentes, organizando tudo isso. Quando conseguimos entender isso, a gente já está falando aí nos canais de conseguir a comunhão com Deus. Quando a gente entende isso, conseguimos mudar um pouco o cenário. Por quê? Porque mudamos o conceito. Mudamos o conceito, vamos mudar a atitude. Mas de que maneira prática? Todas as adversidades, as situações que nos chegam, elas têm um propósito divino. Deus não é injusto. Jamais Ele vai nos colocar numa cidade, num país, com insegurança, com assaltos, com roubos, com dificuldades de empregos, com uma política contrária à justiça, né, que é o verdadeiro sentido de política é justiça no plano ideal de Platão. Mas o que se vê aqui é totalmente contrário a isso. São interesses pessoais sendo defendidos. Mas se nós estamos, é porque merecemos ou precisamos. Senão, não estaríamos. Se conseguirmos ver com esses olhos de ver, ouvir com ouvidos de ouvir, abrirmos a porta interna para essa conexão com o nosso Criador, as coisas tendem a ficar mais fáceis. Nós vamos conseguir essa conexão. Nós vamos conseguir esses insights inicialmente. Essa tranquilidade de mente, essa paz interna. A paz externa só vai se fazer quando tivermos a interna. Então, se tudo que estamos passando, tudo que nos chega, tem um propósito divino, e se nós acreditarmos de fato, tivermos fé de que Deus é causa primeira, inteligência suprema, não tem nada fora do lugar, está tudo dentro de um propósito divino, as coisas tendem a ficarem mais tranquilas, não é isso, Luiz? A gente consegue organizar melhor os nossos pensamentos, né? É isso aí. E aí a grande jogada é que esse Deus e essa centelha divina que nós falamos, William, ele está, vamos dizer assim, oculto. Está, como nós dizemos, dentro de nós.
Mas como nós abrirmos esse contato com esse Deus? Esse que é o ponto. Com toda certeza, nós precisamos escutá-lo, ou nos fazer escutar por ele. E esse canal só se abre se nós abrirmos a porta do nosso coração para esse caminho. Então, nesse momento, e a gente falou semana passada, né, Jesus falava, quando orares, ores em secreto. Entre no seu quarto, feche e se isole de tudo mais e ores em secreto. Quando nós pegamos e fazemos essa oração, nos afastamos em silêncio e direcionamos a nossa intenção simplesmente de nos perceber esse Deus em nós, podemos chamar isso de oração, podemos chamar isso de meditação. Vocês dão o nome que vocês quiserem para esse momento especial de contato com o nosso Criador. É um momento que nós não precisamos verbalizar nada, é um momento que nós não precisamos perguntar, não precisamos de pedir. Momento de ouvir, né? Nós precisamos de ficar em silêncio. Os meditantes falam ficar no vazio, não pensar nada, só sentir a respiração. E à medida que nós vamos fazendo esse exercício, vamos gradativamente tendo uma percepção diferente, né? Nós começamos a ser atingidos por uma energia, por esse Deus. E essa percepção é diferente do que o Luiz Carlos percebe, é diferente daquilo que o William percebe. Não é algo que eu tenha que falar para você como é no seu detalhe. Até porque Deus, cada um de nós tem a sua opinião e o sentido do que é esse Deus. Mas, como o William comentou um pouquinho antes, Deus não é para ser inteligido, não é para ser explicado. Deus, esse Deus que nós falamos, o nosso Criador, é para ser sentido. E o sentido é sentir essa voz em nós. Algo, essa tranquilidade, essa harmonia, esse sentido de plenitude que os yogis falam, é Deus. Porque ele o Nirvana, né? É o alcance máximo desse Deus. O Nirvana é exatamente isso. É o paraíso. É estarmos aqui na Terra, mas conectado plenamente com Deus. Então, se nós ainda não chegarmos nesse Nirvana, porque ainda não tem essa evolução completa, mas podemos sim fazer esse exercício através da oração, através de um tempo da nossa vida tão conturbada, agitada, onde nós paramos um pouco e ficamos em silêncio. Experimentem isso. Façam esse exercício. Mas, nesse momento, vocês têm que ser sinceros. Não é para pensar na prestação do carro, não é para pensar naquele relacionamento que está com problema. Os pensamentos virão, mas quando eles virem, esvazia novamente e continua nesse processo de silêncio. Gradativamente, assim como o exercício, qualquer exercício, nós vamos gradativamente fazendo esse silêncio por mais tempo, William, né? Sem ter interrupções do pensamento. Porque o pensamento vai nos empurrar para a vida lá fora. Todo momento vai querer desviar. Vai, mas nós percebemos isso e voltamos a tirar esse pensamento da nossa mente. Esse é um exercício que nos permite se afastar dos problemas que, na verdade, como o William falou, eles são momentâneos, são problemas que nós precisamos de perceber a oportunidade do aprendizado com eles. Ou seja, o que aquilo quer dizer para mim? Eu preciso de ter mais paciência, eu preciso de ter uma postura menos arrogante, menos orgulhosa dentro daquele contexto, eu preciso respeitar mais o meu companheiro. Ao momento aí de eleição, nós estamos respeitando as opiniões alheias, gente. Diversidade de pensamento. A diversidade. Né? Não importa se o grupo se ele é militar, se é um grupo LGBT, se é um grupo comunista, se é um grupo socialista, se é um grupo democrata. São opiniões diferentes. São pessoas como nós
que têm opiniões, umas mais democráticas, mais, vamos dizer assim, mais liberais, talvez, e outras não, mas são opiniões. E nós temos que ter a nossa postura de respeitar dentro dessas confusões de opiniões diversas. Por mais que não concordemos, mas não somos dono do mundo. Não somos. Mas podemos prestar... Nem dono da verdade. Nem da verdade. O nosso conhecimento, inclusive, é finito, né, William? Isso aí. O nosso conhecimento é muito pequenininho para tentar, como é que ele diz? Julgar e condenar imediatamente as pessoas. Julga, condena e ainda bota na carceragem, né? Ainda prende. E, na verdade, nós somos simplesmente simples esquecidos do que nós fomos em vidas passadas. Se nós, por graças a Deus, nós temos esse esquecimento, porque se eu me lembrasse do algoz que eu fui em vidas passadas, talvez eu não teria nem coragem de estar fazendo esse programa com vocês. Eu não estaria nem tendo a coragem de falar a palavra de Deus, né? Mas no perdão, né, da eternidade, nos permite esquecer todos os nossos erros passados, para tentar, pelo menos através das palavras e gradativamente, o nosso coração indo amadurecendo, né? Frutificando uma nova postura. A todo momento nós podemos frutificar, nós podemos transformar. Nós estamos numa transformação, nós somos uma borboleta aqui. Isso, transmutando, né? Transmutando, estamos sendo transformados. E então, por que eu não dar a oportunidade daquele irmão que tem uma opinião arrogante, tem uma opinião racista, ele tem que ter a chance dele mudar. É claro que a gente não vai permitir que essas pessoas, vamos dizer assim, tenham um espaço demasiado na sociedade a ponto de fazer o mal. Não é isso que a gente está dizendo. Por isso que existem leis. Apesar de imperfeitas na letra, e às vezes imperfeita na sua execução, na letra está perfeita, né? Mas na execução faz tudo ao contrário. É o ser humano. Nós precisamos dar o nosso testemunho da nossa postura nessa lei. Ou seja, qual é a nossa contribuição para a sociedade? Fazer bem o que tem que ser feito, né, William? E é sempre complicado, mas precisamos entender determinadas coisas, né? A vida não está aqui para nos servir ao nosso bel prazer. Tudo vai ser como eu quero, não funciona dessa maneira. Pelo contrário, existe, né, uma arquitetura divina aí, engenheiros siderais organizando esse projeto. Por mais que não concordemos com determinadas situações, nós não podemos trazer isso para o nosso coração, trazer para dentro. E o que é pior, quando fazemos isso, emanamos energias pesadas, densas, né, contraditórias, piorando cada vez mais a situação e perdendo a oportunidade de estar em comunhão com Deus. A prece, como você acabou de falar, Luiz, precisamos... A nossa mente, ela está principalmente aqui no Ocidente, né? Por isso que tem sempre uma frase que eu gosto muito, reoriente-se, ou seja, limpe o seu graal, né? Limpe a sua taça para receber esse vinho sagrado. Né? O vinho sagrado é justamente essa comunhão com Deus. Precisamos estar com a taça limpa, tirar da nossa mente toda essa impureza, esses desejos rasteiros, mundanos, essas ilusões que nos chegam. Esse é o exercício, para a gente conseguir aí, na prece, essa conexão, encontrar abrir, né, essa porta e essa janela da alma para entrar essa luz divina. E geralmente, André Luiz fala muito a respeito da prece, que existe até nos planos, né, o nosso lar, como uma colônia espiritual, departamentos que recebem as preces, quando essas preces são feitas ao alto, para poder organizar. E a gente sabe que a grande maioria é justamente para atender os interesses da matéria, como diz Paulo de Tarso, contrário às intenções de Deus. Nós estamos aqui para evoluir o espírito. Os pedidos para troca do carro, para ter um político lorde, né, aquele bem lorde no sentido de, né, de ter um coração de ouro, que não se deixa influenciar, que não se deixa se envolver
por aparatos indignos oferecidos a eles, a corrupção, porque o ouro é um metal que não se deixa, né? Antigamente na Grécia era isso, né? Precisava, para ser comandar, para ser o político, precisava ter um coração de ouro. Não, a corrupção, nada de impurezas conseguia chegar. Só que é um momento que a gente vive que não vai ser assim. Não vai ser nada num plano de mágica. Estendeu um tapete, estendeu um lençol branco, acendeu uma vela dos dois lados, botou uma água fluidificada e mudou tudo. Não funciona dessa maneira. A gente sabe que existe processos e que tudo que está chegando, a gente vai ter as nossas provas justamente lidar com tudo isso, né? E precisamos limpar a nossa mente de todos esses conceitos que foram nos colocados até hoje e entender que aqui estamos para tirar as impurezas, para que essa luz brilhe. Nós somos brilho, somos centelhas divinas, criados por Deus. Nós temos o DNA do nosso Criador. Mas essas impurezas, esses desejos mundanos, acabou encobrindo. Precisamos nos livrar dele para liberar essa luz, esse brilho e fazer essa conexão. Humberto Roden, né, William? Ele comenta, o filósofo Humberto Roden, espírita, universalista. Isso. Universalista, né? Ele comenta que essa conexão com Deus, à medida que nós exercitamos ela de uma forma contínua, ele faz com que todos os nossos atos, eles não sejam meramente materiais. Eu acordo, faço uma oração, vamos imaginar, fiz uma oração. Normalmente, quando a gente sai de casa, a gente já esqueceu a oração e começa a fazer um monte de coisa, esquece que Deus existe. Ou então faz aquela mecânica corrida, né? Pronto. Mas, na verdade, a grande comunhão com Deus, vamos imaginar essa oração, esse tempo que a gente se dedicou logo pela manhã, ele precisa de ser mantido conosco, para que quando eu saia de casa, pegue a condução, eu estou com Deus. Aquilo que os atos que eu vou fazer, a gentileza, a postura menos arrogante, mais paciente, eu estou com Deus. Quando eu chegar no trabalho, eu vou ter uma série de atividades, envolvimento com outras pessoas, eu vou ter responsabilidades, deveres, eu estou com Deus. Eu vou sair do trabalho, eu vou voltar para casa, eu vou ter a minha família, vou ter as minhas responsabilidades, vou ter as minhas dificuldades, mas eu estarei com Deus também. Então, é um exercício que essa comunhão com Deus não é meramente para eu me lembrar de Deus naquele momento de manhã. Humberto Roden diz que a voz de Deus, quando nós cativamos, essa voz de Deus ela aparece através da nossa consciência. A nossa consciência nos fala, ela nos ajuda na nossa tomada de decisão. Estamos a todo momento, né? Isso é muito interessante, né, William? Vamos falar um pouco mais no terceiro bloco, porque agora chegamos ao final aqui do segundo bloco, nosso segundo bloco de hoje. Vou fazer um intervalo e já voltamos para o terceiro e último. Saia daí. Saia.
Bom, meus amigos, voltamos aqui então para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Como falávamos aqui nos bastidores, há muita coisa ainda a serem ditas, né? Muitas reflexões. Mas a gente volta mais à frente aí com o programa também dentro do tema Em Comunhão com Deus. Muito importante esta conexão. Como dissemos, aqui estamos com esse propósito: tirarmos as impurezas, lapidarmos a alma, despertarmos as virtudes, elevarmos a nossa consciência ao nosso Criador. E complementando, né, Luiz, o que você terminou o segundo bloco, trazer esses ensinamentos para os nossos dias, nos dar a oportunidade, a vida nos apresenta, independente de todos esses aparatos adversos, né, que pautamos como caos, mas sabemos que é cosmo. Independente disso, a vida nos proporciona a todo momento oportunidades de conexão com o sagrado, né? A cultura oriental nos diz, o hinduísmo mais precisamente, alguns mestres, ele nos diz que a vida são momentos que são oportunidades que são asas, que nos dão a oportunidade de darmos voos para alcançarmos, sairmos do material e irmos para o espiritual. Então, a todo momento, essas oportunidades são asas para tirar, né, nos tirar da matéria e ir para essa comunhão com Deus, com o mais sagrado, com o divino. Precisamos sacralizar um pouco mais os nossos desejos, as nossas vontades. Precisamos um pouco mais sermos conduzidos pelas leis divinas. Ainda, a humanidade, quase que na sua totalidade, ainda depende, precisa muito das regras, precisa muito das leis humanas, materiais. Só não mato porque vou preso. Só não estaciono em cima da calçada porque vou ser multado. Só não ultrapasso a velocidade porque vai haver multa. Só não faço isso porque a lei está me observando, porque tem câmera. Precisamos sair um pouco disso, precisamos vivenciar mais as leis divinas. Precisamos entender que somos espíritos imortais. Precisamos sair um pouco do imediatismo. Precisamos sair um pouco do nosso quadrado, irmos um pouco mais para o outro. Paulo de Tarso dizia que a prece, desde a antiguidade, numa carta escrita aos Coríntios, ele falava justamente dessa permuta, que a humanidade tem Deus como um ponto de troca. Que enquanto a nossa vida está tudo certinho, estamos com saúde, emprego, os filhos na escola, tudo certinho, a enfermidade não alcançou o nosso lar, está todo mundo ok, esquece de Deus. Só lembramos de Deus quando as adversidades começam a chegar dentro da nossa casa, a enfermidade, o desemprego, a violência. Aí Deus aparece de todos os lados, paramos a toda hora, voltamos a nossa atenção. E até o que ele ressalta nessa carta é que desde a antiguidade, quando aconteciam essas adversidades, as famílias chamavam Deus para troca. Ó Deus, eu quero que volte a paz, volte a reinar aqui na minha casa, não tenha mais enfermidades, não tenha tudo, fique tranquilo como estava. Em troca, eu te dou um animal, eu te cedo alguma coisa. E hoje continua essa permuta. Precisamos entender que não é um Deus de troca, um Deus de permuta, um Deus que pune. Né? O nosso livre-arbítrio, a nossa escolha, ela nos dá parâmetros para entendermos bem o caminho a ser seguido. É uma escola, precisamos aprender, precisamos fazer essas provas. E quando conseguimos essa sintonia, vamos encontrar o caminho da comunhão. Por isso precisamos direcionar as nossas... Na hora da prece, precisamos calar. Estamos tão acostumados a pedir. É um momento de silêncio. Porque quanto mais a gente fala, menos ouvimos Deus. Não é? A conexão não chega. Então precisamos limpar a mente, calar a nossa voz, deixar a voz do silêncio ser expressada nesse momento de comunhão com o nosso Criador, né, Luiz?
É verdade. Se a gente perceber, hoje a sociedade que clama por liberdade, somos todos a favor da liberdade, sim, claro, mas também somos escravos, né? Somos escravos da materialidade, porque muitas vezes nós não vemos outra finalidade da vida a não ser resolver os problemas ou ter aquilo que a matéria nos oferece. E enquanto nós, filhos de Deus, centelhas divinas, estivermos ainda limitados, porque essa é uma visão limitada da vida, nós vamos continuar sendo, como diz, sofredores do seu próprio ego. Escravos, né? Escravos do seu próprio ego. Porque nós precisamos ainda desse ego, enquanto nós vivemos esse ego como ele fosse o nosso Senhor, quando na verdade ele não deveria ser o nosso Senhor. Nós vivemos para ele, quando na verdade é o contrário, né? Ele que teria que nos atender, né? Mas de uma forma direcionada para sermos mais perfeitos, né? O ego tem uma característica que ele é um bom servidor se ele sabe ser direcionado para tal. Mas se você não sabe direcioná-lo, ele vai te caminhar por caminhos muito, muito ruins. Vai no efeito manada. Vai no efeito manada. Ele vai fazer com que a gente seja egoísta mesmo, que a gente vai procurar aquilo que é a materialidade, que os nossos desejos nos pedem. Mas, voltando para a comunhão de Deus, essa comunhão com Deus, à medida que nós fazemos ela crescer, reconhecer que ela existe realmente dentro de nós, e isso é uma coisa que é individual, voltando a falar, diminui essa pressão do ego, diminui um pouquinho essa pressão da materialidade. É como se a gente vive a matéria e sabe que tem todas essas coisas que a gente está vivendo aí hoje, mas elas fossem secundárias e não primárias. Por exemplo, estamos num processo de eleição aí fortíssimo no Brasil. Ela é mais importante em relação ao que nós somos como espírito, ou ela é secundária, ou é terciária em relação ao todo? O que nós tiramos de aprendizado dessa situação toda que nós estamos vivendo? Eu já tiro uma para mim. Eu vejo que dentro dessa situação toda que está sendo vivida, que eu preciso respeitar mais as diferenças das pessoas. Eu preciso ser mais tolerante. Eu não posso ser agressivo. Eu não posso ser aquele que vai definir que aquela pessoa está certa ou que está errada. Eu posso ir para as urnas e votar naquele que eu posso julgar melhor para aquele momento, né? Ou posso anular o meu voto. Eu posso fazer qualquer coisa nesse sentido, exemplificando. Mas eu tenho, dentro de mim, olhando para dentro de Luiz Carlos, eu tenho que respeitar essas diferenças enormes que existem pelo Brasil interno, pelo Brasil inteiro. Eu posso mudar o que o outro faz? Não, eu posso me mudar. Todo dia nós podemos nos mudar. Essa comunhão com Deus nos faz enxergar e faz ouvir essa voz para entender que eu não posso mudar o mundo de uma forma agressiva. Até porque Jesus veio ao mundo, né? Ele, grande exemplo que nós tivemos, e não mudou o mundo. Ele deu o exemplo e até hoje nós podemos mudar o mundo com o exemplo dele e não mudamos. Então, se Jesus Cristo veio com a missão de passar o ensinamento, no máximo eu posso dar algum exemplo numa situação específica, né, William? A gente pode ser exemplo para alguma coisa, mas mudar o mundo, a gente não está para isso. A gente pode dar a nossa contribuição. A si mesmo, né? A gente tem que mudar nós mesmos, é isso aí. E com relação a isso, Luiz, tem coisas que a gente precisa analisar um pouco mais profundamente. Hoje, o que dizem os nossos maiores, os sábios, os mestres, é que a nossa mente, no todo, ela é formada por informações que recebemos da mídia, de amigos, do que lemos, de um livro. Ou seja, são aparatos externos que chegam
Dentro desses aparatos externos, nós colocamos também aí dentro dessa mistura um pouco do que temos, do que é meu, de fato, e formamos a nossa opinião. Não é isso? Todas as nossas opiniões, elas são relativas àquilo que entendemos, né, dentro do que eu acho, do que eu penso, do que eu li, do que eu vi, do que eu concebi, ou seja, uma coisa bem individual, minha. Né? Essa coisa não tenho como impor ela a você. O que você recebe é totalmente diferente do que eu recebo. Certo. Então as opiniões, elas se divergem. Natural, normal, ainda precisamos dessa fragmentação. Né? A nossa mente ainda precisamos, vamos por parte, né? A gente ainda não tem essa ideia do todo, mas já podemos conceber, já temos coração de amar, como diz Madre Teresa. O que a gente precisa estar atento é o quanto, dentro dessa mistura de informações, vem do alto. Platão sempre dizia: precisamos que venha de cima. O que vem de cima converge. O que vem de baixo diverge. Então toda essa adversidade, divergências de pensamentos, de sentimentos que a gente vê no nosso momento político hoje, briga, raiva, confusão, energias pesadas, são todas rasteiras, materiais, todos atendendo a interesses próprios. Cada classe atendendo aos seus interesses, aos que vão te trazer interesse materiais, ao que eu acho que é melhor. Mas e o outro? O outro não sabe de nada. O outro é ignorante. É um desrespeito, primeiro consigo mesmo, quebrando totalmente uma comunhão, uma conexão com o sagrado. O quanto vem de cima, o quanto respeitamos as leis cósmicas. Deus não está desprevenido. Ele não foi pego de surpresa. Ih, o Brasil, olha como é que está lá, acabei. Poxa. E é fácil mudar isso, né, William? Na verdade, como você falou, essas situações são totalmente divergentes. O que a gente tem que fazer? Convergir. Isso. E o convergir é pensar de uma forma coletiva, onde não sou eu que levo vantagem. Nós levamos vantagem. Isso. Não dá pra ver só, né, o nosso. E quando eu falo nós, não é nós o grupo da Luluzinha. Né? O nós enquanto sociedade, isso que a gente está falando. Né? A gente pode começar a pensar o nós Brasil, mas também podemos pensar no nós mundo. Porque à medida que o Brasil está equalizado, está uniformizado, está harmonizado, por que eu não vou pensar, e nós já estamos até pensando, nós somos até mais flexíveis do que outros países aí que não deixam entrar pelas suas, os irmãozinhos venezuelanos que estão passando dificuldades, né? Eles são nossos irmãos também, gente. Eles só não nasceram na mesma pátria, na mesma região, mas fazem parte da nossa família. Estão com dificuldade, estão passando fome. Então, por quê? Porque os irmãozinhos de lá resolveram, né, serem mais egoístas ainda do que os nossos são. Talvez fosse isso, né? Dentro das suas imperfeições. Mas são nossos irmãozinhos também. Mas precisamos de encontrar um meio, esse que é o recado, de ver as coisas de uma forma coletiva. Quando nós tivermos governantes, pessoas na sociedade, líderes no nosso bairro, pensando não só na minha família, mas pensando na redondeza, nós vamos ter uma harmonia muito melhor. Nós falamos semana passada, né, Luiz? Pai nosso que estás no céu. Pai nosso. Não é meu, não. Nosso é nosso. Então ele é pai também. Mas daquele que também. É pai de todos. E quando condenamos, quando julgamos, por mais que não concordemos, nós temos uma certa limitação aí para poder analisarmos. Por mais que eu não concorde, eu não posso emanar raiva, ódio.
Isso não vai estar ajudando em nada e conexão nenhuma com o sagrado, porque é um filho de Deus. É um filho de Deus que está ali cumprindo provas, aprendizados. E todas as energias que emanamos negativas influencia, causa pensamento. Automaticamente estamos interferindo, é uma obsessão de encarnado, como acontece com o desencarnado. Nós vamos estar interferindo no livre-arbítrio, energias que estamos emanando negativas. Ou seja, nós estamos contrários às leis de Deus. E aí queremos Deus como? Se fazemos uma coisa e falamos outra. Verdade. Né? Seja feita a vossa vontade. Ó Deus, mas aqui não. Aqui na política você não entra. Aqui é a minha vontade. Não pode, né? É uma totalmente desconexão. Falar uma coisa e fazer outra. Por isso que estamos como estamos. Quando não entendermos isso, as coisas tendem a ficar cada vez mais complicadas. Venha a nós o vosso reino, é o reino de Deus, é o reino como Jesus falou. Meu reino não é desse mundo. Precisamos entender que isso aqui é um segundo na nossa encarnação. E lembrando, né, William, que Chico Xavier falava, tudo passa. Nós vivemos um momento que a gente usa muito a palavra nunca ou sempre, né? Absoluto, nunca faço isso ou sempre farei isso. Você sempre faz. Na verdade, não é nada disso. O nunca e o sempre tem que ser escondido do nosso vocabulário, porque a gente precisa saber o seguinte, é um processo que nós estamos vivendo de transformação. Vamos passar por isso, por momentos talvez um pouco mais conturbados, mas eles vão passar e nós vamos seguir a nossa caminhada. O que vai valer é da maneira que a gente receptou isso. Claro, né? Claro. Tem um ponto que é também dentro do Pai Nosso, que para não quebrar essa comunhão, né? Que nos livrai de todo mal, né? Como? É aquela pergunta, né? Se nós somos o mal, se nós fazemos o mal, como que pedimos ao nosso Criador para nos livrar do mal? Não é uma incoerência? Porque emanar raiva, emanar confusão, emanar todos esses aparatos para o universo, o reino de Deus, estamos consequentemente contrários a ele. E ainda queremos paz, não é muita pretensão, são pontos que precisamos refletir. Essa é a atenção que os nossos maiores nos chamam. O quanto somos mecânicos a repetir essas palavras, a fazer as nossas preces, a estar em comunhão com o nosso Criador, né, Luiz? É verdade, é verdade. Eu acho que é importante, fica aí o reforço para que essa comunhão seja diária, cotidiana, para que seja exercitado esse momento de silêncio, onde nós realmente dediquemos esse tempo para esvaziar a nossa mente, esvaziar de qualquer problema e deixar fluir essa energia, esse contato com o divino, que ele virá. Só que a gente tem que ter um pouco de dedicação, é individual, é de cada um. Todos podem conseguir. E eu estou buscando o meu, William. Vamos lá. E uma das coisas boas da gente lembrar, que não vai dar tempo da gente falar, a parábola do filho pródigo. Né? Que somos nós, literalmente, um pai ali que é Deus. A necessidade de atender aos desejos, aos anseios humanos, às paixões terrenas, o filho sai para o mundo, né? Querendo atender às suas vontades, aos seus desejos. E ele chega a um determinado ponto que ele se mistura aos porcos, que era, na época, o animal mais sujo, né? Literalmente, né? Que comia restos de comida. E esse é o ponto. E quando ele vê que aquele não era o caminho, que aquilo ali não satisfez em nada, que na verdade era a busca de paixões terrenas, ilusões, ele volta então à casa do Pai. Ele volta à comunhão. É o caminho que todos nós vamos seguir. E já temos o exemplo, né, por onde seguir. Não precisamos repetir, chegarmos a esse ponto de nos misturarmos ali às coisas mais rasteiras. E quando ele retorna, o Pai o recebe de braços abertos, com festas, com anel de ouro. Isso é Deus esperando por todos nós, aguardando essa comunhão, esse retorno de todos nós.
Vamos levar isso para os nossos dias, reflexões para os nossos dias. Acho que chegamos ao final. Já acabou. Nossa amiga Alice, João Pessoa, nós tivemos um pequeno problema na transmissão ao vivo, problema técnico lá na Rádio Brasil Espírita, mas vamos estar com o programa no YouTube e no próximo a gente responde a pergunta da Alice. Não é isso, Luiz? É isso aí. Alguma recomendação mais para o final? Um bom final de semana para vocês e fiquem em paz. Uma boa semana, muita luz, muita paz. Até o próximo sábado. Que Deus nos ilumine.